Olá a todas e todos! Venho dar continuidade aos nossos vídeos que tratam sobre a elaboração de projetos culturais. Nesse terceiro vídeo, trataremos sobre o PMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura, trazendo informações básicas sobre o programa e as modificações que foram feitas no edital lançado em 2020 para a seleção de propostas. Caso não tenham visto os 2 vídeos anteriores, verifique na página da Secretaria de Cultura, pois eles possuem diretrizes importantes para a elaboração do seu projeto. Faço novamente o convite para que assistam os demais vídeos elaborados para auxiliar você nesse processo. Um bom trabalho e até o próximo vídeo. Olá, estamos no nosso terceiro vídeo e neles vamos tratar do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, PMIC, com algumas informações básicas sobre o programa. Primeiramente, eu venho trazer o que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. É um programa no qual nós temos vinculados fundos para passar para a comunidade para apresentar projetos culturais, sejam eles em áreas distintas na área artística e cultural. Importante saber, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, ele tem duas destinações. Uma para o Fundo Municipal de Cultura, que é de fundo a fundo. O que quer dizer isso? Que o dinheiro sai da Secretaria Municipal de Cultura diretamente para a conta do nosso proponente selecionado, e temos também um incentivo fiscal, naquele em que o proponente busca recurso com uma empresa, seja pelo ISS, seja pelo IPTU, e essa empresa vai destinar esse recurso para o projeto dele. Então, essas duas modalidades, elas existem dentro do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, e quando você está elaborando o seu projeto, você pode selecionar no campo de formulário qual dos dois você pode ser projetado para esse fundo. A partir do momento que você faz a inserção no formulário do fundo ou do IF, você pode selecionar o tipo de abordagem de recurso que você vai precisar. Dentro desse projeto, lembre-se sempre que é um projeto cultural. Você tem que trazê-lo de forma bem clara, sucinta, e o melhor de tudo, que as informações estejam lá a partir do momento que você faz o resumo, como nós já abordamos nos outros vídeos. Aqui, as inscrições do Programa Municipal de Incentivo à Cultura vão iniciar dia 24 de agosto. Então, fiquem atentos, os nossos formulários e o edital já está no portal da Prefeitura Municipal de Uberlândia. Acesse lá, você pode baixar todos os formulários e colocar as informações depois em Word, certo? E aqui eu venho trazer para vocês podem trazer até 2 projetos culturais. Como, por exemplo, eu tenho 2 projetos, um na área, por exemplo, de literatura para escolas e um na área de literatura para um sarau. Você pode apresentar esses 2 projetos, porém apenas um será selecionado. Se você, por exemplo, também tiver o mesmo projeto e quiser colocar ele para a seleção do fundo e para o incentivo cultural, incentivo fiscal, você pode também determinar esse mesmo projeto para os 2 fundos, certo? Importante dizer, as nossas datas não terão prorrogação, então se organize. Eu falo para você, a primeira coisa, separe toda a documentação necessária, porque aí você vai verificar se está faltando algum documento, se você tem que buscar verificar algum documento que seja na prefeitura ou em outro lugar, que seja uma declaração como instituição que você precisa de provar, que você fez as atividades nesse lugar. Procure tudo isso então antecipadamente, organize isso para depois você começar a fazer o seu projeto. E nesse projeto você pode tanto pleitear a seleção como pessoa física, com seu CPF, tanto quanto como pessoa jurídica de natureza cultural. Importante saber disso, o seu MEI ou a sua empresa precisa ter caráter cultural. Dentro da discriminação das atividades que você tem, a natureza cultural tem que estar presente. Entendendo que tanto a pessoa artista como CPF, pessoa física, quanto a empresa, elas precisam de ter pelo menos 2 anos de atuação na área cultural para pleitear a seleção do PMIC, certo? E aqui nós temos as distintas áreas que são contempladas dentro do PMIC. Então, dentro dessas áreas, você pode aplicar as suas atividades e pleitear a seleção do PMIC, entendendo que
Se, por exemplo, existe mais de uma área dentro do seu projeto, você vai assinalar a área com maior recurso ou então maior atividade. Por exemplo, eu tenho uma atividade dentro da cultura afro-brasileira como a publicação de um livro. E também dentro desse mesmo projeto, eu tenho uma disponibilização de oficinas a partir desse livro. Então, você vai verificar qual que é a atividade com mais impacto, com mais relevância. Se você verificar que é a criação do livro, talvez seja a área de literatura. Se for uma abordagem da cultura afro-brasileira com maior relevância, você seleciona a cultura afro-brasileira, sempre verificando que existe uma área principal e uma sub-área também que você pode aplicar no seu projeto. Aqui nós temos todas as documentações, formulários que estão disponíveis para o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Você precisa entregar todos esses anexos, todas essas documentações? Sim ou não? Por quê? Sim, as descrições dos anexos gerais, todos precisam ser inseridas as informações, assinados. E aqueles que não precisa, você vai colocar não é o caso. Por exemplo, eu tenho aqui um anexo 6A, que é de repertório de show musical, quando for o caso. Se o seu projeto não tem nenhum show musical, você vai colocar nesse anexo não é o caso e vai colocá-lo, anexá-lo ao seu projeto, tudo bem? Não deixe de colocar nenhum dos anexos e nenhuma das informações, porque isso pode prejudicar a análise do seu projeto. Aqui nós temos as faixas de porte que o Programa Municipal de Incentivo à Cultura trabalha. O que significa isso? A partir do valor do seu projeto, você tem um porte de recursos destinado. Por exemplo, aqui no microprojeto, são projetos que até R$15 mil. São aqueles projetos que você vai fazer com atividades mais simples, que precisam de recursos que são menos, um recurso menor, para que você não tenha problemas depois de prestação de conta. Meu projeto só vai até 15 mil, então você está aqui no microprojeto, entendendo que o microprojeto pode ser aquele projeto, por exemplo, você tem um projeto mais amplo, vamos dizer que seja um festival de teatro, e você precisa de uma parte do recurso desse festival, porque você já angariou outras fontes. Eu preciso então de R$15 mil para fechar o meu projeto. O microprojeto serve para isso também, para quando você tem um projeto de maior relevância, de maior alcance, mas você precisa apenas de uma parcela do recurso que está faltando, ou então que seja um projeto de pequeno porte, como ele diz, com atividades mais simples, o pagamento de recursos menor, e você não precisa de um recurso acima de 15 mil. E esses microprojetos, eles servem também para proponentes que estão começando agora, não tem muita experiência dentro do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, ou até mesmo dentro da área de atividade cultural que ele está, e ele está angariando uma possibilidade de iniciar esse projeto de forma menor, de forma mais simples. O microprojeto está para também esses proponentes que estão iniciando agora e vão verificar atividades mais simples para verificar como é que eles vão trabalhar com esse recurso. Temos os de pequeno porte, que são de 15 mil até 30 mil reais, são aqueles projetos de pequena complexidade, mas que precisam de um recurso maior, seja pela quantidade de atividades, serviços disponibilizados ou até mesmo de itens que têm que ser adquiridos. Nós temos o de médio porte, que vai de 30 a 50 mil. Esses projetos dentro do médio porte são aqueles que já têm uma caminhada, eles já possuem abarcam atividades maiores, que precisam de recursos maiores, serviços, itens que contemplam um valor maior. Entendendo que a partir desse médio porte, o seu projeto ele tem que ser substancial. O que significa isso? Ele tem que ter uma base forte, ele já tem que verificar uma realização, uma grande realização. Por quê? Porque ele, como ele tem um valor maior, ele tem critérios de análise bem mais específicos, tanto quanto o de grande porte, que é de 50 a 80 mil. Você, para angariar esse valor de 50 a 80 mil, as pessoas que estão iniciando agora talvez não tenham tanta praticidade e efetividade de trabalho com recurso público. Então, esses de médio e grande porte servem para atividades de maior alcance, onde você precisa de um recurso maior para movimentar a sua equipe de trabalho, contratar profissionais com um volume maior, e também tenham atividades mais complexas.
por isso o valor de médio e grande porte, ele eleva o seu valor um pouco mais. Entendendo que eu tenho um projeto, meu primeiro ano de Programa Municipal de Incentivo à Cultura, vou enviar um projeto, eu quero enviar um projeto de médio porte. Você pode enviar, não tem problema algum. Nós só verificamos que, se você pede um recurso maior, tenha entendimento que o seu projeto precisa ter complexidade de recursos, de itens, de serviços para poder contemplar tudo isso, certo? E aqui nós vamos fechar o nosso Programa Municipal de Incentivo à Cultura com as informações básicas do nosso edital. As informações, dúvidas e demais informações que nós temos sobre esse tratado, nós vamos fazer no próximo vídeo. Caso você tenha alguma dúvida, nós temos também os contatos que serão passados. Eu espero que você goste desses vídeos. Se não assistiu, assistam os demais e até o nosso próximo vídeo.